Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 9, a parte A nós lemos. Imediatamente o homem se viu curado. Direções que devemos olhar para dentro de si, ou introspectivo. Existem pessoas que têm muita dificuldade de ter uma visão introspectiva, olhar para dentro dela mesma. Ela até consegue olhar para a vida de todo mundo, menos para ela. E Deus, por quantas vezes, está diante dela querendo operar um grande milagre, uma grande cura em sua vida, mas ela não consegue olhar para dentro de si. Se você perceber bem, o paralítico, dentro desse texto que nós acabamos de ler, ele conseguiu olhar. Mas vamos entender o assunto. O paralítico já tinha olhado em muitas direções. Algumas vezes ele olhava para pedir ajuda, que nunca chegava. Outra vez olhava para ver aqueles que de alguma forma eram abençoados. Tanto que ele diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele conseguia ver as pessoas que superavam as suas limitações, as suas dificuldades, que estavam de repente, ou seja, na mesma condição que ele, ou talvez até pior. E essas pessoas, elas conseguiam romper essas dificuldades e chegava até o seu objetivo. Ele olhava, ele via tudo isto. O seu olhar era um olhar panorâmico, ele sabia de tudo que acontecia ali no local onde ele estava em Betesda. Aquele paralítico, aquele homem, ele ficou no mesmo lugar, ao lado do tanque de Betesda, que se chama ou significa Casa de Misericórdia, por 38 anos. Ele olhava para várias direções, sem que ninguém pudesse, quem sabe, de alguma forma, mudar a sua realidade. 38 anos no mesmo lugar, é o que diz a palavra. Ele conhecia tudo ali dentro. Aquele homem era exatamente alguém que, se você quisesse saber onde estava, como procurar, quem era, ele é o que tinha resposta para todas as coisas que acontecia ali em Betesda. Sabia quem era quem, sabia quem foi curado, quem estava ali há muito tempo igual a ele, sem que nada pudesse acontecer, quem tinha vida transformada, quem não tinha, ele via tudo, ele sabia de tudo. Os seus olhos estavam ali, passando por todo lugar em Betesda. Até que Jesus vai aonde ele estava. A palavra nos mostra que Jesus encontra este homem deitado. E naquele momento, este paralítico, pela primeira vez talvez na sua vida, ele vai olhar para duas direções. E estas duas direções que este homem olhou, transformou a sua situação, a sua condição, a sua vida por completa. Pela primeira vez na vida, após 38 anos, este homem agora, ele vai olhar na direção que ele precisava olhar. E foram duas direções. A primeira direção que este homem olhou, que mudou, começou a transformar a sua vida. E eu digo para você, se você quer ter a sua vida transformada em alguma área, você precisa fazer igual este homem, olhar na mesma direção que este homem agora está olhando. Ele olhou na direção de Jesus. Ele olha para Jesus, porque até antes de Jesus chegar ali, ele já tinha olhado para muitas direções. Ele conhecia e sabia tudo. Aquele homem era o GPS de Betesda, ele sabia todas as direções, as arruelas, ele conhecia aquilo tudo ali. Ele olhava para tudo e para todos, mas pela primeira vez na sua vida, na sua história, ele olhou para quem ele deveria ter olhado, olhou para Jesus. Será que nós temos olhado para o Senhor? O segundo olhar que esse homem deu, que mudou a sua vida, após ter tido este encontro maravilhoso com o Senhor, agora o texto aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 9, diz assim: ele olhou para dentro de si e se viu curado. Você percebe que agora aquele homem está olhando para ele, para dentro dele. Ele estava vendo o que ele nunca tinha visto antes.
Com Jesus disse, olha, toma, pega a tua maca, toma o teu leito, levanta e anda. Aquele homem, antes daquela palavra, olhava para todas as direções, mas agora ele parou e olhou para dentro dele, porque estava diante de um Deus poderoso. Querido, se nós não tivermos uma visão introspectiva para dentro de nós, ou para dentro de si mesmo, jamais iremos ver o agir, o que Deus está fazendo em nossa vida. Vamos aprender a olhar para dentro da gente e ver quantas mudanças Deus já fez e quantas precisamos ainda experimentar e passar. Aprenda a olhar para dentro de você e enxergar algumas coisas que Deus quer que você veja. Senhor, nos ajude a ter uma visão mais para dentro de nós, a enxergar não só, Deus, as coisas boas que temos, mas as nossas imperfeições e buscar corrigi-las. Em nome de Jesus. Amém.